Estou hoje com esse Redmi Note 9 que o mesmo não funciona no Touch. Eu resolvi trazer esse vídeo completo porque não é o primeiro aparelho que eu pego com esse defeito, então resolvi mostrar o passo a passo que faço para recuperar esse tipo de dispositivo. Então vamos lá para o conector de FPC da tela e vamos fazer as medições. As malhas que costumam se romper são dessas duas resistências, e na parte de cima delas temos a alimentação de 1.8 para essa malha poder trabalhar. E a resistência da direita na parte de baixo seria de reset, e a resistência da esquerda na parte de baixo seria de interrupção. Então eu venho aqui com o multímetro fazendo a medição em condução reversa, e garanto que os valores estão ok. E na parte de cima dessa resistência vocês vão encontrar um valor de 360, e o correto na parte de baixo seria em média de 800. Porém, uma das malhas está dando mais de 3.000, ou seja, essa linha está rompida. Mas por que está dando 3.000? No caso dessa resistência que está do lado esquerdo, provavelmente ela é uma resistência de 1K, ou até mesmo 2K. Então esse valor de referência que está nos mostrando seria da malha de 1.8 volts, que seria a parte de cima da resistência. E pessoal, essa malha que se rompeu, ela vai direto para a CPU, como vocês podem ver no esquema elétrico. E a malha que se rompeu aqui, ela se chama EINT_CTP. Então, sem mais delongas, bora remover essa CPU, refazer essa trilha e voltar a CPU em seu devido local. E para remover essa resina, eu vou utilizar 250 graus e vazão de ar em 80. E com muito cuidado para não poder arrancar componentes ao redor. E como eu vou trabalhar apenas na CPU, eu vou isolar essa memória. E estou utilizando um papel higiênico umedecido, com água mesmo. E aqui estou utilizando também um bico mais grosso na estação de ar. E para remover essa CPU, eu vou utilizar 380 graus e vazão de ar em 70. E após perceber que a solda da blindagem está começando a entrar em fusão, eu venho com a espátula da Kinali e venho alavancando essa CPU bem devagarinho. E feito isso, eu vou aplicar o fluxo de solda para poder remover esse estanho antigo para facilitar na remoção da resina. E como vocês podem ver, quando a gente passa a malha de dessolda, a própria resina já vai saindo com facilidade. E no ferro de solda eu estou utilizando 400 graus. E com a estação calibrada em 200 graus, eu venho com ela aquecendo e vou utilizar esse bisturi da Kinali para remover essas resinas. E aqui a placa já está preparada para receber a CPU, e agora vamos refazer a malha que se rompeu. Agora, com o bisturi bem afiado, eu vou cortar essa lateral da placa pro fio se encaixar perfeitamente e não ter o risco de fechar algum curto na carcaça do aparelho. E para remover essa resina eu vou utilizar 300 graus e venho com o bisturi da Kinali removendo a resina. Isso faz com que as esferas entrem em fusão e tudo sai bem rápido e assim eu não agrido tanto a CPU.
E pelo amor de Deus, pessoal, não inventam de aplicar álcool ou thinner com a placa quente ou com a CPU quente, que vocês vão acabar danificando o componente ou até mesmo a placa. E para fazer o rebalho, eu vou colocar apenas uma camada de papel higiênico embaixo, aqueles de folha dupla, e vou pegar mais 3 camadas, 3 quadradinhos daquele do papel higiênico, vou colocar um em cima do outro e vou recortar igual vocês estão vendo. Que quando eu colocar o stencil em cima da CPU, o centro do stencil não vai se levantar quando a gente for colocar a pinça. Porque muitas pessoas perdem o rebalho porque as esferas se unem. E o motivo principal dessas esferas se unirem é porque quando a gente está aplicando o calor no stencil, ele fica baulado e as esferas passam por baixo do stencil. E esse papel higiênico na lateral evita que isso aconteça. Ah, e um outro segredinho aqui, viu? Quando vocês pegar a pasta de solda, coloquem ela numa espátula e passe ela no papel higiênico ou até mesmo guardanapo. E depois sim você pode utilizar. Para fazer o rebalho eu utilizei 280 graus e vazão de ar em 50. E após finalizar esse rebalho eu venho com um bisturi tirando esse excesso de estanho, para as esferas ficarem bem uniformes. E como vi que algumas ficou um pouco menor, eu apliquei mais um pouco de estanho e depois venho aplicando mais temperatura. E é normal, pessoal, como é um componente muito grande, algumas esferas não ficam perfeitas e a gente tem que fazer esse tipo de procedimento. E depois que o rebalho está pronto, vamos esperar o componente esfriar e a gente vem com o thinner fazendo a limpeza. Tem gente que prefere usar o óxido propílico, não tem problema nenhum. E para você que quer utilizar o thinner, eu uso da marca Itaquá Solução IT16. Bom, agora vamos voltar essa CPU para o seu devido local. E para isso eu vou utilizar o breu, porque ele ajuda na fusão das esferas e também ele consegue segurar o componente para não sair voando quando usamos a estação de ar. E depois que as esferas entram em fusão, eu venho e aplico um pouco de fluxo. E para finalizar, eu vou utilizar 380 graus e vazão de ar em 70. Lembrando vocês que eu utilizo essa vazão de 70 depois que o componente já se assenta. Depois de finalizado, vamos esperar essa placa esfriar para vir fazer a limpeza. E depois de todo esse processo pronto, a gente vai pegar o multímetro e vamos fazer a medição. Na malha que recuperamos tem que dar em média de 810, 800 mV, na trilha do lado também. E na parte de cima da resistência, os 360 mV, que são da malha de 1.8 volts. E se você está nos acompanhando até aqui, eu já vou chamar você para se inscrever aqui no canal. E como vocês podem ver, o aparelho já está startando e já vamos para o teste do touch. E agora sim o touch já está funcionando. Então já deixa aquele like para ajudar a gente e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!